O Espiritismo entre os Druidas, abril de 1858. Sob o título Le Vieux ne Feu, o Velho Novo, o senhor Edouard Fournier publicou há 10 anos, quer dizer, 1858 menos 10, um pintor ilustrador francês, que fez até algumas ilustrações para La Fontaine e para Balzac. Aí eu pensei, pô, La Fontaine, de repente, tem a ver aí. Mas tem também um autor francês, nascido em 1819. O ilustrador pintor é de 1857. Então eu vi por aí que é o autor francês nascido em 1819, o senhor Edouard Fournier. Uma série de artigos notáveis do ponto de vista de erudição, mas interessantes pelas relações históricas. Esse companheiro, aí se diz que passando em revista todas as invenções, descobertas modernas, ele prova que o nosso século, quer dizer, já não é o nosso, o anterior, tem mérito da aplicação e desenvolvimento, mas não tem o da prioridade. Não tem da prioridade. A época em que o senhor Fournier escrevia esses magníficos boletins, e ainda nem se cogitava de espíritos, sendo que não teria ele deixado de sublinhar que tudo quanto se passa hoje é mera repetição daquilo que os antigos sabiam tão bem ou melhor do que nós. Então, o que Kardec quer trazer com isso? Quando ele diz que lamenta, porque suas profundas investigações ter-lhe-iam permitido escavar a antiga mística. E como ele era muito sério nas suas pesquisas, ele escavou a antiguidade industrial, e aí teríamos essa ligação importante, né, com as doutrinas do passado. Isso é importante porque tem a ver com a autoridade da doutrina e o controle universal do pensamento dos espíritos, e a gente vai vendo como somos espíritos, os espíritos sempre existiram, né? Essa série de conteúdos já vem sendo avaliados, treinados, experimentados há muito. Tá certo que não temos que crer em todos, ver se eles vêm de Deus. Mas, quando há uma visão universal das coisas, a gente não pode discordar, porque há muitas experiências nesse assunto. E aí a gente continua no nosso livro, né? Já no segundo parágrafo. Quanto a nós, as observações pessoais, nenhuma dúvida nos deixam, relativa a essa antiguidade, essa universalidade. A coincidência, o que hoje nos dizem, né, e as coisas mais remotas. Só que há um elevado alcance. A própria mídia, a própria tecnologia nos permite isso. Nós temos hoje vários exemplos sobre o avanço tecnológico, nos trazendo confirmações científicas de ideias que os gregos já traziam anteriormente, os romanos já traziam, e naquele livro A Caminho da Luz a gente vê que são espíritos que trazem essa experiência lá de Capela. Nós já estudamos isso aqui. A gente vai colocar na área de texto algumas questões para serem lidas por vocês do nosso livro maior, para que a gente possa fazer comentários, inclusive na semana que vem, ou nas próximas 3 semanas, que vão versar sobre esse conteúdo. Certo? É importante que a gente se prepare para esse estudo, se possível. Leiam e já tragam as suas dúvidas, porque o tempo é pouco. E aí a gente
positiva melhor, né? Esse tempo que a gente tem aqui. Se a gente for lá, no comentário desse item que eu coloquei aí na área de texto, nós vamos ler para vocês o seguinte. Tem a ver com essa parte do estudo, né? Aí a gente vê que as ideias só se transformam com o tempo e não há nada de súbito, né? Ah, seja bem-vindo, Cleide. Bem-vinda. Tá? Se você quiser maiores esclarecimentos, você vai ver lá no portal, que está lá em cima no nosso cabeçalho. Mas pode ficar presente, pode acompanhar a aula. É interessante que se façam anotações, né? Então, diz aqui para nós que umas ideias se enfraquecem, terminam até por sumir, de geração em geração. Mas, pouco a pouco, as pessoas que professavam essas ideias são substituídas por outros, com princípios não contraditórios, mas às vezes ampliados daquela mesma visão. É o mesmo, né, que a gente vê nas ideias políticas, não é verdade? Ou então aqui no nosso estudo, eu trago um ângulo, alguém lê o outro e passa para nós. E aí a gente vai ampliando os conceitos. Tem que ver se a fonte é uma fonte fidedigna, se a fonte é uma fonte primária. Hoje mesmo, ao pesquisar para essa aula, encontrei bobagens. Que a gente tem que ter uma base para saber discernir. Aí a gente fala aqui, né, do paganismo, que essa parte já, vamos dizer assim, vários séculos depois, com o advento do cristianismo, deixaram marcas, que somente a completa renovação vai apagar. E apagou. E o mesmo será com o que a gente estuda, gente. Há um progresso. Porque esse estudo só edifica. Não tem que destruir ideias. Tem que edificar, ampliar. Com as possibilidades que a ciência já nos traz. Se a gente for lá na 801, e por que isso não foi ensinado há muito tempo? Aí dizem claramente para nós que a gente não ensina a criança e não dá ao recém-nascido um alimento que ele não pode digerir. E aí tem essa frase que a gente custa aplicar em nossa vida, né? Que a história e a filosofia tanto falam. Cada coisa ao seu tempo. Né? E aí a gente vai vendo que mesmo os ensinos incompletos anteriores preparam um terreno para receber a semente que hoje frutifica. Então é importante que a gente veja isso. A gente não pode achar que tudo acontece ao mesmo tempo para todos. Só um minutinho, gente. É que eu estou com um amigo aqui, quebrando meu galho, com a opção de bobagem que está aqui em casa, precisando de ajuda. Aí ele veio a se despedir. Vamos continuar. Então, é importante que a gente tenha essas coisas em mente, para que a gente possa ampliar as ideias. Na 802, a gente vê isso. Se é para o espírito embarcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apresentam esse progresso? Manifestações generalizadas, patentes, como se isso não aconteceu. Se você quiser, depois eu dou o telefone, Marcinho.
desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias. E o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos? Não. Tem gente que não diz que não acreditaria, mesmo que tivesse visto. Tomé também não ficou na dúvida. Então são essas coisas que a gente tem que raciocinar. Por isso que falou por parábolas, por isso trouxe ali todo o conceito para ser ampliado depois. Então, quando diz aqui que a coincidência entre o que hoje nos dizem e as crenças das mais remotas era que é um fato significativo e de elevado alcance, e que esses traços da doutrina são encontrados por toda parte, claro, o cristianismo é divino. E aqui nós já vimos até com aquele estudo sobre o período psicológico, né? Parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos de espaço entre todos os povos, a fim de chegarmos à unidade de princípios através de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações que parece dar razão ao autor do artigo citado pouco antes sobre o período psicológico, no qual aparentemente vai entrando a humanidade, naquela questão que nós já estudamos semana passada. E que nós vimos que esse período psicológico não destrói o científico, mas amplia e favorece a visão moral das situações ou as probabilidades além da matéria, nua e crua. Né? Quase que por toda parte a ignorância e os preconceitos figuraram a doutrina. Princípios fundamentais se misturaram a práticas supersticiosas, a dogmas, né? Criaram dogmas. Então houve uma mistura daquela parte mitológica com as coisas que a gente não sabia fazer e a ciência veio, derrubou tudo, aí ficou um materialismo danado. E qual é a função do espiritismo no progresso? Está lá na 799, destruir esse materialismo. Não estando mais a vida futura velada, que poderá assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seitas de caixa de cores. E ele ensina o espiritismo aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. É o 799 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai vendo que toda essa questão universalmente mais esclarecida, como está lá na introdução 2, que a gente leu, né? Se deram fenômenos em diversas partes do mundo, por diversas pessoas, que a única garantia séria dos ensinamentos dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médios estranhos uns aos outros em diversos lugares. Introdução 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, 10º parágrafo. E tem uma coisa aqui muito interessante. As boas sementes, o tempo necessário ao seu desenvolvimento. E as mais ermas, o tempo para desaparecerem. E aí pergunta-se lá no Livro dos Espíritos, né? Já que os espíritos... como é? Não é essa, não. Tem uma aqui que pergunta claramente isso. Quando fala se o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas. E aí eles dizem lá, certamente ele se tornará uma crença comum, marcará uma nova era da história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Mas, todavia, vai ter que enfrentar muitas lutas. Apesar de não ter que destruir, como o cristianismo teve que destruir as ideias pagãs. Porque no cristianismo a gente já vê essa visão única de Deus. Os mandamentos trazidos por Moisés já nos reforçam comportamentos morais. Então a gente tem que olhar por aí, né? Por essa questão
nós vamos vendo aqui também, nesse artigo, uma coisa importante, quer dizer, uma coisa, todas as coisas são importantes, né? Mas quando ele diz aqui, no quarto parágrafo, não, quarto nós já lemos, vamos para o quinto. A doutrina druídica oferece-nos um curioso exemplo daquilo que acabamos de dizer, que é o passado, né, voltando-se, quando na verdade não é voltando, é continuando. Nós vamos vendo a importância que é a gente pensar com outro ponto de vista e ver o passado, os ancestrais, não como algo ultrapassado, mas o que trazem esses para todos nós. A doutrina druídica, é importante que a gente lembre que eles têm algumas coisas aí Conectada está pedindo autorização para botar um site relativo a esse estudo de hoje. Eu gostaria de ver primeiro em PVT, é o hábito nosso. Mas, para a gente avaliar e depois falar. Se você puder botar em PVT, a gente manda para a semana que vem, tá? Porque nós vamos ter esse assunto por 3 semanas. Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos vendo... eu fiz algumas pesquisas lá, conectada. Mas como nós temos também um livro de Leon Denis, e ele até cita, né, o Centro Espírita Ismael, esse pode botar na área de texto, sim. Esse eu confio. E a gente já conhece o trabalho. Não precisa ir para o portal, não. Ela pode colocar aqui, porque eu já conheço o Centro Espírita Ismael, faço algumas pesquisas e fiz pesquisa lá sobre esse assunto. Pode colocar na área de texto, tá? Eu pesquiso muito lá. Mas nós temos um livro de Leon Denis, eu sou da casa de Leon Denis, né? E a gente trabalhou muito em cima do gênio céltico. Mas pode colocar aí na área de texto, por favor. Vai nos ajudar também. Tá? E aí eu falo para ficar gravado. E aí nós vamos vendo não tá? Então, conectada, passa de novo para a Nina Mil que ela coloca, por favor, para que eu possa continuar aqui com vocês. Então, a gente vai, para entender um pouco sobre isso, essa doutrina de que a gente conhece mais as práticas exteriores, e muitas das práticas estão relacionadas a sacrifícios de animais, dizem uns lados esse, outros dizem aquilo. Nós vamos trabalhar um pouco mas verdades, né, que as verdades eram dadas só para iniciados, tudo deles era oral. Mas houve um encontro de texto céltico, e aí a gente vai trazer uma visão dessa para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, druidos e druidezas, pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento, de ensino, tarefas de justiça, de filosóficas, dentro da sociedade celta. O que é a sociedade celta, né? Na verdade. Então aí a gente vai ver que eles eram parte da antiga civilização celta, porque era um povo que se espalhava pela Irlanda até vastas áreas
do norte da Europa Ocidental, incluindo a Bretanha maior ou menor, Inglaterra, que hoje é Inglaterra e norte da França, e parte do extremo norte da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, nós estamos aí. Portugal e Espanha, norte da França e Inglaterra. Eles dominavam muito bem todas as áreas do conhecimento humano, cultivavam a música, a poesia, eram os bardos, né? Os poetas, tinham notáveis conhecimentos de medicina natural, de fitoterapia, de agricultura, astronomia. Esse povo veio de outro lugar, hein? E possuíam um avançado sistema filosófico, semelhante ao dos neoplatônicos. A mulher tinha um papel preponderante na cultura, era vista como a imagem da deusa, detentora do poder de unir o céu à terra. Então, o Deus era o eterno aspecto masculino e a deusa eterna aspecto o eterno aspecto feminino. O mais alto posto da hierarquia sacerdotal era das mulheres, mas o alto posto masculino seria o do conselheiro e mensageiro dos deuses. Eram os tais Merlins, né? Mais ou menos por aí. Então, da palavra parece provir de Oak, carvalho e uide, raiz indo-europeia, que significa saber. Saber do carvalho. Aquele que tem o conhecimento do carvalho. Carvalho, nesta acepção, pode ser uma das mais antigas e destacadas árvores de uma floresta. E como eles eram contra a orar e, vamos dizer assim, admitir a divindade presa num templo construído por mãos humanas, eles faziam os cultos nas florestas. E, geralmente, embaixo de carvalhos, que era uma planta comum naquela área. E ela representa simbolicamente as demais, pela sua força, ela é garbosa, né? E ter o conhecimento do carvalho é possuir o conhecimento de todas as árvores, quer dizer, da natureza. Muitos veem os druidas como sacerdotes, mas isso não é comprovado pelos textos que se apresentaram dos filósofos, embora eles presidissem cerimônias religiosas. Após o iluminismo, vamos dizer assim, há uma linearidade de visão no mundo. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas no druidismo, entre outras culturas da antiguidade, a vida é um ciclo ou uma espiral. Leon Denis fala disso no Grande Enigma. No Grande Enigma. E isso é interessante ser abordado, né, gente? A gente tem um pouco esse conhecimento. Eu gosto desse tipo de pesquisa. Desde a dominação romana, o que aconteceu? Né? Que a sabedoria cultura druídica, foi alvo de severa repressão. Por isso a gente sabe muito pouco sobre eles hoje, apesar do próprio Júlio César reconhecer a coragem deles, porque eles iam para a luta sem armas, sem nada, porque eles achavam que eles iam conseguir dominar tudo, né? E eles não tinham medo da morte. Para eles havia reencarnação, a morte não existia. E eles defendiam a sua cultura, enfrentavam a morte por isso. Possuíam suficiente sabedoria para marcar profundamente a literatura da época. E daí a Igreja Romana deu cabo dessas questões. A gente vai ver que das poucas coisas que a gente sabe, a gente tem a certeza que eles acreditavam não só na imortalidade, que buscavam seu aperfeiçoamento através das vidas sucessivas, acreditavam no livre-arbítrio, que o homem era responsável pelo seu destino, e toda ação era livre, mas tinha sua consequência. Quanto mais cedo o homem se despertasse para essa responsabilidade, mais ele dominava o seu futuro. E ele acreditava na ajuda de espíritos protetores. E que havia uma necessidade de não esconder os conhecimentos, passar adiante. Para as pessoas que estivessem igualmente aptas a entender, conhecida hoje por lei do karma, uma denominação não druídica, mas hindu.
Eles desapareceram paulatinamente da história à medida que crescia a Igreja de Roma, né? Os grandes sacerdotes druidas, e numa paródia meio sem graça, São Patrício, né, que vem eliminá-los, expulsá-los, né, os denominou de serpentes da Bretanha, mas eles, o fascínio que eles tinham, perpetuou nos romances dos menestréis, dos trovadores medievais. Sua influência se fez sentir em vários movimentos místicos, né, da Idade Média, principalmente entre os cátaros e na Ordem dos Templários. E a gente vai vendo que a sabedoria era composta de um vasto número de versos que eram aprendidos de cor, e contas que eram necessárias cerca de 20 anos para se completar o ciclo de estudos de aspirante a druida. E Kardec assume que foi druida em uma vida, com o nome Allan Kardec. Né? E John Ruiz, quando foi John Ruiz em outro, foi um filósofo, foi da Idade Média. Né? Então, as lendas druidas chegaram até a interpretação cristã. Muitos aceitaram, inclusive, essa questão do cristianismo. Só que depois houve a deturpação do cristianismo e aí realmente as mudanças aconteceram. Druida é nome pelo qual era identificado entre os celtas importante grupo social que desempenhavam várias funções, sendo os responsáveis por manutenção e guarda dos valores da civilização céltica. E isso eu tirei aí desse link do Centro Espírita Ismael, de uma palestra, inclusive, que tem a gravação lá. E druidismo é a religião dos druidas, sacerdotes pagãos dos povos célticos que habitavam a Gália, a Bretanha, no período anterior do cristianismo, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Dizem alguns que regiões das Ilhas Britânicas que não sofreram a invasão romana, eles sobreviveram. Muitos têm várias interpretações sobre a sua origem e sobre o seu nome. Né? A sua existência não foi conhecida dos gregos, senão 200 anos. A César descreve o centro do druidismo nas Ilhas Britânicas, de onde teria ido para a Gália. Já outros autores, como Plínio, um historiador, diz que o druidismo, como originário da Gália, só depois foi levado para as ilhas. Há quem pretenda dizer que foi encontrado já pelos celtas, pelos aborígenes da Irlanda e da Grã-Bretanha. Então, há várias, vamos dizer assim, vertentes. Isso a gente vê lá em Leon Denis. Ele traz isso para nós no Gênio Céltico. Né? No capítulo Gênio Céltico e o Mundo Invisível, no capítulo 7. Ele faz uma descrição, inclusive, pormenorizada das tríades, que é o que nós vamos estudar. Porque os druidas... Tá muito chato, gente? A gente já fez vários estudos no Leon Denis conectada sobre o druida Allan Kardec. Eu prefiro não pegar o Mauro Quintela, mas sim pegar a própria biografia de Kardec da Federação Espírita, né? Não está ótimo? Ou não tem nada a perguntar? Não está chato? Está dando? É porque eu acho interessante a gente ter essa visão. E leiam de Leon Denis. Leon Denis nos fala claramente sobre essa questão do druidas. E eles tinham um fascínio pelo número 3. Dizem até alguns que esse companheiro São Patrício, que foi o responsável... peraí, entrou uma coisa aqui. O missionário cristão que converteu a Irlanda ao catolicismo, que ele usufruiu do trevo de 3 folhas para explicar a triplicidade de seu Deus. E que isso vem até com essa ideia também da igreja, que a gente vê da tríade, né? Do Espírito Santo, né? Da Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê na doutrina espírita a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria.
que não é Deus que é criador, não é espírito, é matéria. Está lá no livro dos Espíritos. Que eu tô E aí ele traz aqui. Oferecemos a reflexão, que é incontestável, pertence à tradição dos bardos da Gália, sabe-se porque a minha tradução é diferente da que está sendo colocada, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo. Sabe-se, com efeito, que a Gália é ainda, em nossos dias, o mais fiel. Isso, a escrita, tá? O texto céltico encontrado. A mais rica, o mais fiel asilo da nacionalidade gaulesa, que entre nós sofreu profundas modificações, porque ela foi apenas roçada pela dominação romana, que nela não se deteve pouco tempo e fracamente. De todas as influências estranhas, a única que logrou um triunfo completo foi o cristianismo, mas não conseguiu sem grande dificuldade, relativamente à supremacia da Igreja Romana, cuja reforma do século XVI não fez mais que determinar a sua queda, há muito preparada nessas regiões cheias de sentimento de indefectível independência. Pode-se mesmo dizer que, convertendo-se ao cristianismo, os druidas não se extinguiram totalmente na Gália, como na nossa Bretanha, e em outras regiões de sangue gaulês. Tiveram como consequência imediata uma sociedade muito solidamente constituída, em aparência dedicada principalmente ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou com uma fidelidade notável a herança intelectual da Gália Antiga. E eles acreditavam, num Deus único, num Deus misericordioso. Isso é importantíssimo. Que a gente não pode esquecer. E conforme as tríades druídicas, elas eram formadas de 3 tipos de ensinamento. As tríades, em que cada um completava os outros 2. Seria como filho numa família constituída de pai e mãe. Quer dizer, para que o filho existisse, tinha que existir antes um pai e uma mãe. Faltando o pai ou a mãe, o filho não podia vir à luz. Os ensinamentos são transmitidos de forma lógica, em que se atrelando um ao outro tem-se todo o sistema organizado. E a gente vai estudar pelas segundas-feiras aí. Conforme as tríades druídicas, há 3 fases ou círculos de vida. Isso a gente vê lá em Leon Denis. E aí a gente vai abordar isso, que também está aqui na Revista Espírita. Né? E isso nós vamos estudar os temas desenvolvidos, Deus e o Universo, os 3 círculos, que são esses, Anolf, está tudo aqui, e vamos depois o círculo de Abred, que está também na Revista Espírita. Isso vai até 14 de fevereiro. Então é importante que a gente veja que desta série de tríades, as 11 primeiras falam dos atributos de Deus. Tá? Isso é importante. E a gente vai ver aqui como é importante, então, a gente ter esse conhecimento anterior histórico. De todas as influências... Não, isso de todas as influências não. Aqui embaixo, a sociedade bárdica da Gália, os bardos eram os poetas, né? Os escritores, que não escreviam, mas falavam, mas algumas coisas foram escritas. E aqui diz que depois de se haver mantido como sociedade secreta durante toda a Idade Média, por uma transmissão oral de seus monumentos literários e da sua doutrina, a semelhança de que faziam os druidas, decidiu-se, ao redor dos séculos XVI e XVII, a confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Foi aí que eles começaram a escrever. E desse acervo, cuja autenticidade é assim atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto que falamos. E o seu valor, dadas as circunstâncias, não depende, como se vê, da mão que teve o mérito de escrever, nem da época em que sua redação pôde assumir uma forma última. O que ali transpira, acima de tudo, é o espírito dos bardos medievais,
que por sua vez eram os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa, que sob o nome de druidas dominou a Gália durante o primeiro período de sua história, mais ou menos a maneira por que o fez o clero latino durante a Idade Média. Olha que interessante. Eu fico apaixonada com essas coisas, gente. Fico doidinha da Silva. Ai, os cânticos sagrados, as fórmulas mágicas, os encantamentos, nada de restou sequer em tradução. Mesmo as lendas consideradas druidas chegaram apenas a ter uma interpretação cristã. Saiu do sentido original. Então, houve necessidade, nesse século XVI e XVII, que alguém que se manteve mais puro nessa, por não ter tantas influências, escrevesse algo. E aí diz aqui, né, que ainda mesmo que estivéssemos privados de todas as luzes quanto à origem do texto de que se trata, é claro que estaríamos na via certa, dado o seu acordo com os ensinamentos que os autores gregos, e latinos, nos deixaram relativamente a doutrina religiosa dos druidas. Há uma dedução lógica. Então, quando a gente for... Isso é um preâmbulo que Kardec faz para depois trazer os textos. Tá? E aí, nós vamos ver... Vamos passar para o outro parágrafo. Os temas desenvolvidos nas tríades estão mesmo tão completamente fora do cristianismo que as raras influências cristãs que aqui e ali se infiltraram no seu conjunto logo à primeira vista se distinguem do fundo primitivo. E essas influências oriundas ingenuamente da consciência de base dos cristãos, vocês estão entendendo, né? Esse caminhar da história. Hoje é muito falado, né, gente? Mas porque é importante trazer essa noção. Como a Conectada mesmo trouxe, e a Conectada mesmo, que olha que ela foi lá e estudou, hein? Pesquisou. Isso nos traz, assim, vamos dizer, uma força, uma segurança de que nós estamos no caminho certo. E aí diz aqui, né? Que essas influências bem podiam, se assim se pode dizer, ter sido intercaladas nos interstícios da tradição, mas não lograram fundir-se com esta. E a análise do texto é, pois, tão simples como rigorosa, por isso que pode reduzir-se a pôr de lado tudo quanto traz o selo do cristianismo. Assim, para citar apenas o que é essencial, partindo do tão conhecido princípio de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão peculiar ao cristianismo quanto da migração das almas o é ao antigo druidismo. Um certo número de tríades, nas quais respira um espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva, traem-se imediatamente como as marcas de um caráter comparativamente moderno. Quer dizer, essa entrada do cristianismo traz esse trabalho no sentimento. Mas do cristianismo, não depois como ele se tornou. Que aí remonta algumas coisas antigas. Ah, Gitana, tudo bem. Mas olha, vai ser gravado e colocado no portal. Se você quiser ler depois, ouvir depois. Tá? Foi muito bom te ter aqui. 7h15 a gente está acabando. E olha aqui que interessante. Ao passo que as outras, animadas por um sopro completamente diferente, revelam ainda melhor o cunho de alta antiguidade que existia. Então, mesmo as que teve interferência, não chegou ao ponto de estragar nada. E aí, a própria forma de ensino contido nas tríades de origem druídica é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3. Aí, eu fui até pesquisar, mas não deu tempo. Se tinha alguma outra coisa a mais sobre essa questão do número 3. Mas,
Quem pesquisar alguma coisa, nos traga. E na próxima semana a gente completa aí, né? Conectada, www.espiritismo.net, o nosso portal, tem lá a galeria multimídia. Você vai navegando, tem tudo lá, desde março do ano passado. A gente ainda não botou, acho que as de dezembro e janeiro estão um pouco atrasadas, tá? E os estudos de André Luiz também, de depois da morte de Leon Denis, Memórias de um Suicida vai ser colocado. Navegue no portal. Alguém explica aí para o nosso amigo evangelista. Italiana. Então vamos lá. Olha o que ele diz. Empregava especialmente, como Nolo mostra, a maioria dos monumentos gauleses para a transmissão de suas lições, que mediante esse corte preciso, mais facilmente era gravada na memória. Diógenes Laércio, eu fui pesquisar quem era Diógenes Laércio, historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos, divulgador das grandes escolas de forma popular. E aí ele resume assim, né? O conjunto de deveres do homem para com a divindade, para com os semelhantes, para consigo mesmo. Honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar em si a virtude viril. Essa é a tríade maior. Vê se honrar os seres superiores. Acreditar na comunicabilidade, né? E respeitar também os seres mais superiores. Não cometer injustiça. Lei de justiça, amor e caridade. Cultivar em si a virtude viril, quer dizer, progresso em si, conhecer a si mesmo, se automodificar. A literatura dos bardos propagou uma multidão de aforismos. Aforismos são sentenças assim com fundo moral, né? Do mesmo gênero, quer dizer, dessa mesma ideia, relativos a todos os ramos do saber humano, tanto na área das ciências, da história, moral, direito, poesia. Não os há mais interessantes nem mais adequados a inspirar grandes reflexões do que aqueles cujo texto publicamos a seguir, conforme a versão francesa de Adolphe Pictet, que é um linguista. Aí eu fui ver qual era a ideia dos aforismos. Progredir no caminho do bem. A ideia a igualdade desses aforismos bardos era a ideia de se progredir no caminho do bem. E o que é uma virtude viril? Viril é aquele, né, machão, ele é viril. A gente olha por esse ângulo. Virtude é toda a conquista de uma qualidade boa, no bem. Aí eu fui procurar. Virtude viril. Olha, qual era a ideia deles? Virtude viril, cultivar virtude viril, cultivar sobriedade, persistência, perseverança, domínio de si mesmo, prudência, coragem, generosidade e fé e várias reticências. Tá certo, Aline? Daqui a 15 minutos a gente também está fechando. Aí eu digo, gente, um montão de qualidades. O que é isso? Vocês lembram? Alguém lembra de algum lugar, vou dar a dica, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala dessas virtudes viris? Quem lembra? Sobriedade, domínio de si mesmo, prudência, coragem, generosidade, respeito ao próximo, perseverança, e ainda diz que faltam outras. Quem lembra? No Homem de Bem, Lulu! Isso! Aí eu fiquei, caramba! Olha, não tem nada contrário. Nada! E aí eu fui continuando dessa série de tríades, as 11 primeiras são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade, que é óbvio que nesta ascensão as influências cristãs, como era fácil de prever, tiveram maior ação. Se não se pode negar que o druidismo tenha conhecido o princípio da unidade de Deus, talvez por sua mesma predileção pelo número ternário, se tenha elevado a conceber, de certo modo confuso, algo como a divina trindade.
Isso eu já tinha até falado com vocês, né? Até pegando lá o São Patrício. Foi quando entrou a musiquinha lá, porque eu tirei e não tirei a música, né? Então, olha como é que uma coisa advém da outra. Nenhum conhecimento vem assim, de repente, né? A distinção das pessoas, aqui vem, ó, é contudo incontestável que o que completa esta alta concepção teológica, a saber, a distinção das pessoas, e particularmente da terceira, ficou completamente estranho a essa antiga religião. Tudo conduz à prova de que seus antigos sectários, seguidores, se preocupavam muito mais em fundar a liberdade do homem do que a caridade. A gente vê no druidismo, e foi essa falsa posição do ponto de partida que ela pereceu. Também parece razoável referir a uma influência cristã, principalmente a partir da quinta tríade, que nós vamos estudar semana que vem. Tá? Aí a gente vai pegar um pouco mais sobre isso. Acho que a nossa amiga Beth Rosado, mas eu completo na outra. Tá? Em seguida, os princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a constituição do universo. Então é o que a gente vai ver aqui, né, em continuação. Diferente daquela de Deus, completa a ideia que deve ser feita do ser único e imutável. Está lá no livro dos Espíritos isso, né, nos atributos da divindade. Sob fórmulas mais explícitas, essas tríades mais não fazem, entretanto, que reproduzir aquilo que já era sabido pelo testemunho dos antigos, pela experiência, né? Sobre a doutrina da circulação das almas, quer dizer, da migração, passando alternativamente da vida para a morte e da morte à vida. Morte no sentido do corpo. Podem ser consideradas como o comentário de um verso célebre da Farsália, localidade que se tornou célebre pela batalha que marcou o triunfo de César sobre Pompeu em 48 a.C. É um poema de Lucano, poeta latino, natural de Córdoba, na Espanha. Consta de 10 livros e narra a guerra civil entre César e Pompeu. E no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que se aquilo que ensinavam é certo, a morte não é mais do que o meio de uma longa vida. Longa vida, mors media est. Então ele faz referência a essas ideias dos nossos antigos, queridos druidas. A gente lembra também, quando lá em Leon Denis traz sobre isso, que a gente pode especificar muito mais na próxima semana, trazendo inclusive Leon Denis para todos nós, não é verdade? Essa ideia circular de Denis é fantástica. É importante que a gente até pense um pouco sobre isso. Gênio céltico, né, e o mundo invisível. É muito lindo de ler. Nós vamos fazer com o Grande Enigma, e Deus e o Universo junto com o Grande Enigma. E junto com o Livro dos Espíritos, é claro. Os 3 círculos a gente vai poder traçar, e o círculo de Abrede, com a escala espírita, por incrível que pareça. Está aqui na Revista Espírita. Então, queridos amigos, é importante que a gente faça desse estudo essa abertura maravilhosa em nossas vidas de
Meu Deus, de onde eu venho, né? O que eu estou fazendo com esse aprendizado acumulativo? Porque não é de agora. Não é de agora que a gente está aprendendo certas coisas. Podíamos não estar lá na civilização céltica, né? Mas a gente não é um espírito criado agora. A gente, na pouca pesquisa que a gente conseguiu fazer a respeito dos druidas, e muitas das informações que a gente tem também vieram dos gregos e dos romanos, então pode também trazer algo assim deturpado, por isso que a gente se baseia nessa visão dos que vêm mais além, que era uma outra visão do próprio nome druida, né? A gente se baseia nessa parte moral, não o culto aos seus deuses, né? Porque os druidas dizem que faziam sacrifícios públicos e até privados, e que muitos jovens iam ao druidismo em busca de instrução. Quando se cometia algum crime, ou ocorreu um assassinato, ou surgir uma disputa por herança ou fronteira, são eles que opinavam sobre o assunto. Mas essa questão da matança dos animais é ainda muito discutida, já que eles amavam tanto a natureza. Agora, eles não pagavam impostos como os outros cidadãos. Tem isso também. Já tinha alguns privilégios, né? Dizem que eles tinham que fazer um esforço de assimilação muito grande. E essa noção de que a alma não perece era muito forte. E aí eles não temiam a morte. Essa questão do número 3 também é como se fosse assim, uma ideia de termo mágico, né? Por isso que até muitos foram chamados de Merlin. É verdade. E fala-se até nas guerras aí antigas dos romanos, eu acho, que eles foram ajudados por druidas. E isso não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma confirmação. Então tem coisas que a gente não pode confirmar, né? Não? A gente não pode confirmar uma coisa que a gente não viveu e não tem confirmação científica. É que eu estava tentando abrir aqui uma outra área para vocês, mas não consegui. Então fica para a semana que vem. A gente
aumentar essa visão. Quem for pesquisar, traga para nós, mas uma pesquisa, cuidado, porque tem muito site não espírita que diz até que Kardec não foi druida, que Kardec foi médico. Então, são pesquisas que a gente tem que ter cuidado, né? Não dá pra gente ficar acreditando em tudo que a gente lê, né, gente? Dizem que esses sacrifícios em massa, estão me perguntando, eu li alguma coisa, que há indícios de uma caverna em Aveston, na Inglaterra, em que em 2000 foram encontrados 150 esqueletos de pessoas, que vêm da época da conquista romana. Dizem que os druidas podem ter matado as vítimas. Segundo os pesquisadores, a invasão romana intensificou o abate ritual pelos druidas. Esse ritual que eles tinham a respeito dos druidas. A gente vai, isso é o que importa, eu acho, é essa parte filosófica que nós vamos estudar sobre Deus e o universo. Eu vou chamar de filosófica, esses conceitos, essas tríades que Leon Denis confirma como sendo bastante interessantes para nós entendermos a evolução do pensamento sobre a vida verdadeira, sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação. Bom, vamos só ler mais um pedacinho aqui do Evangelho, da introdução 2, quando diz que a concordância nos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições. E quando dizem para nós que, sem a menor dúvida, o primeiro exame no qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos é o da razão. Como também todo esse nosso aparato de pesquisa. A autoridade da doutrina, os créditos, as garantias, também vem lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, com a assinatura daqueles espíritos. Mas se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Então, essa universalidade do ensino dos espíritos fez a força do espiritismo. E nela também está a causa da sua rápida propagação. E quando a gente faz esse estudo histórico anterior de outras seitas e ideias, a gente vê que isso não é tão novo. Também a doutrina não é tão nova, né, gente? Vamos dizer, isso não é doutrinário apenas. Isso é a realidade ensinada pelo cristianismo, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai, não vim destruir a lei, né? Quando ele fala para Nicodemos que se a gente quiser entender mesmo da lei do Criador, temos que nascer de novo. Que a paz do Mestre continue com todos. Estamos na nossa hora, muita gente já saiu, mas a hora é 7h15, né? E vamos fazer a nossa prece final.